Olá, eu sou Marcelo Campos e nós vamos começar agora mais um programa Cidadania. E o tema de hoje é um tema bastante controverso. Nós vamos falar sobre a obrigatoriedade de vacinação. E a pergunta que fica é: o poder público, o Estado, pode obrigar uma pessoa a se vacinar ou a vacinar seus filhos e filhas? Quem fala sobre isso e responde essa e outras perguntas é a doutora em Direito, mestra em Direito, também especialista no Direito Médico, a advogada Merces da Silva Nunes. Doutora Merces, muito obrigado pela sua participação no Cidadania. Bem-vinda ao programa. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. Bom, a primeira pergunta que eu tenho, ela parte de uma afirmação bastante importante. No dia 31 de agosto, o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, em uma conversa com seus apoiadores na saída do Palácio do Planalto, afirmou o seguinte, abre aspas, ninguém pode obrigar ninguém a se vacinar. A minha pergunta é a seguinte, a lei brasileira, ela pode obrigar uma pessoa a se vacinar ou a vacinar os seus filhos? Marcelo, a lei brasileira pode e nós temos o respaldo da Constituição para que isso aconteça. A Constituição determina que a saúde é um dever do Estado e exatamente porque é um dever do Estado, o Estado tem que se valer de todos os meios possíveis para garantir a saúde da população, tanto a saúde individual quanto a saúde coletiva. E nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo pelo coronavírus, a Lei 13.979 de 2020, que é uma lei que estabelece as medidas de enfrentamento e combate ao coronavírus, tem um artigo específico sobre isso. Ele diz que se a autoridade determinar que algumas medidas sejam compulsórias, entre elas a vacinação, isto passa a ser uma obrigatoriedade e a população tem que se submeter. E isso vale tanto para a vacinação de crianças, como nesse caso da Covid-19, especificamente, de toda a população, né? No caso de crianças, é até muito mais, há uma agravante, porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto estabelece que isso é uma responsabilidade dos pais ou do responsável cumprir com todo o calendário de vacinação das crianças, que começa já na maternidade. Os pais ou o responsável pela criança pode ser, inclusive, penalizado se deixar de cumprir isso, porque coloca a criança numa situação de vulnerabilidade. Então, a criança, coitadinha, não pode fazer absolutamente nada. Então, é o adulto responsável por ela que tem que cumprir essas medidas, sob pena de responder por isso, e em se tratando de criança, pode até chegar no nível de perder a guarda da criança. Esse ponto é tão delicado que essa questão está sendo alvo agora de uma ação no Supremo Tribunal Federal. E daí vem a pergunta, né? No caso dessa ação, é curioso porque ela partiu de um caso de uma família, né? Parte do caso de uma decisão familiar, pai e mãe, que optam por não vacinarem o seu filho, que à época da ação estava com 3 anos de idade. Então, o Ministério Público do Estado de São Paulo moveu uma ação para que os pais fossem obrigados a colocar em dia o calendário de vacinação como estabelecido pelo Ministério da Saúde. O caso foi para a Justiça, os pais recorreram por convicções próprias, alegando inclusive que fariam isso em cuidado à saúde da família, e esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Então eu pergunto, por que o Ministério Público moveu essa ação? Por que a Justiça movendo uma ação contra uma família em relação à decisão dessa família de vacinar ou não o seu filho? Exatamente porque é dever dos pais, independente das suas convicções religiosas, políticas, isso é indiferente. Então, quando os pais têm a guarda da criança, eles têm a obrigação legal de cuidar para que essa criança tenha todos os aspectos da saúde e da vida dela preservados.
Então, existem, dentro do calendário nacional de vacinação, no Programa Nacional de Imunização, existe um cronograma que estabelece as vacinas obrigatórias, porque são vacinas seguras, comprovadamente eficazes e que vão livrar essa criança de doenças muito graves, inclusive até de morte, que pode acontecer com uma criança que não foi vacinada e no tempo correto e ficou à mercê ou à deriva de um tratamento de saúde, de condições próprias de saúde, em virtude das convicções dos seus pais. Isso não pode prevalecer. Eu até acredito que, neste caso, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que o interesse individual, embora seja preservado também pelo artigo 5º da Constituição, o interesse individual não prevalece sobre o interesse coletivo e muito menos sobre a defesa da saúde da criança. Eu vou insistir um pouquinho nesse assunto para que a gente procure esclarecer bem a questão. Né? Vamos permanecer aqui falando da Constituição. O capítulo 7 da Constituição trata da questão da família, né? E coloca o planejamento e a organização familiar como decisão dos pais, do casal, né? Enfim, da unidade familiar, e de forma que esse direito deve ser exercido sem o poder coercitivo do Estado. Como é que a gente consegue equilibrar uma legislação que obriga determinadas vacinas com esse direito garantido pela Constituição do planejamento familiar por parte de uma família? De fato, a Constituição preserva os interesses da família, preserva, assim como preserva a liberdade, preserva o direito de resposta. A Constituição, nossa Constituição de 88, é uma carta bastante protetiva no sentido de respeitar as liberdades todas. Mas quando este direito entra em choque ou confronta com um direito maior, que é o direito do Estado, e Estado aqui que eu estou dizendo é a sociedade como um todo, de proteger a vida da criança e do adolescente, este direito individual da família, preservado pela Constituição, cede espaço em função de um bem maior, que é a saúde da criança e do adolescente. Então, com tanto que a Constituição preserva, neste caso, a prevalência é pelo interesse da criança e não o interesse da família. Então, o que há de melhor no interesse da criança? Que ela seja uma criança saudável, que ela fique livre de doenças para as quais já existe vacina comprovadamente segura e eficaz, e que os pais não podem se furtar ao cumprimento desta obrigação, independentemente da própria Constituição também assegurar que é direito da família decidir como é que ela faz o seu planejamento e a sua organização. Neste caso, o bem maior a ser tutelado é o bem da criança e do adolescente, não é o da família. E completando essa questão, né, do bem maior a ser tutelado aí, um aspecto que é bastante discutido, inclusive nos acordos, né, no relatório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre esse caso que nós estamos comentando, e também já no relatório do ministro Luiz Roberto Barroso, é colocada a questão do direito da saúde coletiva. E está em choque, então, estão em choque duas coisas. Então, a tutela à saúde da criança acima do direito dos pais de terem uma decisão sobre essa organização familiar, e a tutela da saúde coletiva, porque aí se refere, claro, a doenças infecto-contagiosas. Como é que a senhora explica para a gente essa questão do interesse coletivo se sobrepondo à decisão de um núcleo familiar? Vamos olhar para essa questão da pandemia, que todo mundo foi afetado por isso no mundo inteiro. O coronavírus é um vírus altamente contagioso e infectante, e nós temos acompanhado o número de mortos de pessoas que, lamentavelmente, não tiveram condições maiores ou melhores de brigar e proteger sua própria vida. Então, a gente só vai conseguir ter uma imunidade de rebanho, que é essa imunidade da população, quando um número muito grande de pessoas for vacinada. Enquanto isso não acontece, todos nós, para mais ou para menos, estamos expostos a esse contágio. E isso é o interesse do coletivo sobre o individual.
Então, a sociedade, o interesse da sociedade, que é um interesse do coletivo, para que todos nós que temos direito à saúde e à vida possamos continuar exercendo esse direito, é necessário que outras pessoas não se furtem ao cumprimento dessas regras. Existem pessoas também, por exemplo, que não conseguem, são alérgicas a vacinas, comprovadamente alérgicas. Então, se a população não se vacinar, essas pessoas também ficam expostas a um risco de saúde desnecessário, porque alguém deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito e poderia ter feito. É nesse sentido que o interesse do coletivo prevalece sobre o individual. Com tudo que se possa respeitar o direito a ter uma convicção filosófica, uma convicção política, não é este o caso. O caso é, este direito individual pode ser exercido de tal forma que ele coloque em risco a sociedade, a coletividade como um todo, apenas para que o interesse de um seja preservado. Não faz sentido, não tem lógica isso. E o tribunal, quando olha, examina uma questão, ele sempre tenta privilegiar o interesse coletivo em detrimento do interesse individual, quando o interesse individual pode comprometer o interesse coletivo. Esse ponto é bastante importante. Eu vou explorar um pouco as controvérsias aí dessa questão e como a família que defende, né, que a criança não fosse vacinada argumenta os seus motivos para defender que, né, enfim, a decisão deles. Essa questão da imunidade de rebanho, né, há um argumento aí, inclusive desse movimento anti-vacina, que no caso de doenças que já foram praticamente erradicadas, você ter uma criança ou outra que não se vacinou dentro de uma população que é praticamente toda vacinada, essa criança ela não vai ter o risco porque não existe mais, não existiria, segundo essas afirmações, como pegar a doença. Procede esse argumento? Olha, eu particularmente penso que não, porque exatamente este raciocínio fez com que muitas famílias não vacinassem as suas crianças em relação ao sarampo, para prevenir essas crianças do sarampo, para prevenir da poliomielite, e nós estamos vendo doenças que já estavam quase erradicadas, estão voltando. Então, nós temos um número muito grande agora de infectados por sarampo, que nós não tínhamos até antes de 2016 e 2015. Isso. Então, vem voltando isso por conta desse raciocínio, de dizer, não, mas é só o meu filho, é só uma criança, só que este é só isso, só aquilo. Nós temos um universo considerável desta população que fica exposta a este contágio, e não só para si, como doença. Eu posso até te perguntar, por exemplo, você acha justo que o sistema público de saúde, a sociedade como um todo, tenha que arcar com o custeio de tratamento de pessoas que não se submeteram a uma vacinação que poderia ter evitado aquele tratamento? Também não é certo. Então, a população não pode ser levada a conviver com essa situação extrema de possibilidade de contágio, porque alguém acha que, no caso do filho dele, não vai fazer muita diferença, porque a população já está imunizada. Não é verdade isso. Nós temos tristemente acompanhado o retorno de algumas doenças que nós não precisaríamos mais ver isso. E tudo isso vai impactar também no Sistema Único de Saúde. Nós estamos falando que, num universo de 212 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas têm plano de saúde. O restante da população não tem. Então, tudo isso é custeado pelo Sistema Público de Saúde. E cada doente que ingressa no Sistema Público de Saúde é um ônus a mais também para a sociedade, que deve ser considerado. Nós lidamos com recursos finitos do Ministério da Saúde dentro do orçamento. Então, são posições e princípios que os tribunais observam no momento que eles fazem o julgamento de uma questão, quando está em choque um direito, a preservação de um direito individual e a preservação de direitos coletivos. A questão do sarampo que a senhora mencionou, é importante a gente falar sobre isso, porque nós gravamos recentemente, inclusive, uma entrevista sobre o problema das fake news, né, o problema da desinformação, especialmente aí em relação a questões de saúde, mais especificamente os prejuízos que isso pode
causar e vem causando aí o combate à epidemia da Covid-19. E essa questão do sarampo, ela parte também de uma pesquisa que foi publicada por um médico britânico de sobrenome Wakefield, em 2016, publicado numa conceituada revista, afirmando que a vacina contra o sarampo não era necessária. Isso teve repercussão no mundo inteiro. A própria revista desmentiu a publicação e o médico, ele perdeu na Inglaterra o seu direito de exercer a medicina, tanto assim que ele saiu da Inglaterra, se mudou para outro país depois dessa decisão da Justiça Britânica. E isso, de fato, tem causado um aumento, aí, um novo surto inesperado de sarampo por uma questão de desinformação. Agora, no que diz respeito a essa questão dos tribunais em relação à vacinação, voltando ao julgado do STF, há um dado que é bastante interessante. O caso foi transformado, não sei se essa é a expressão correta aí, tecnicamente no direito, mas ele ganhou a chamada repercussão geral. Ou seja, esse caso de uma família, de um menino que não foi vacinado, de um caso específico no estado de São Paulo, ele deve ser julgado no STF. E de acordo com a decisão, essa decisão do STF vai valer para todo mundo. É isso mesmo? Eu queria que a senhora explicasse a importância do termo repercussão geral no caso desse julgamento. É isso mesmo. Nós temos esse mecanismo no judiciário brasileiro, quando o ministro entende que a matéria é relevante e que há inúmeros casos em que discutem argumentos, se não idênticos, mas argumentos parecidos, então ele destaca aquele processo e dá a ele este rótulo de julgamento com repercussão geral, porque ele vai formar o precedente dentro do Poder Judiciário e todas as cortes dos outros tribunais vão ter que decidir, os juízes também de primeira instância, vão ter que decidir em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma forma do Supremo, nós temos um volume extraordinário, quase 100 milhões de processos em andamento no Poder Judiciário, é impossível julgar todos esses processos com qualidade de julgamento e de acompanhamento dos casos, então o Supremo tem destacado casos que ele afeta como repercussão geral e no julgamento aquilo vai valer para o país como uma decisão única, aplicável a todos os casos iguais ou similares. Se houver alguma diferenciação, a parte tem que provar que o caso dela não se enquadra naquele precedente para ter um julgamento diferente. Os casos que não se enquadram, basicamente, a senhora mencionou há casos de pessoas que têm comprovadamente, com laudo médico, contraindicação em relação a determinadas vacinas. Nesses casos, daí a lei, eu pergunto, nesses casos, aí a lei vai permitir que a pessoa não seja vacinada porque tem um laudo médico específico ali de uma contraindicação, porque a pessoa tem uma alergia ou alguma outra restrição médica. Aí a lei vai garantir o direito. A lei garante esse direito porque o laudo médico prevalece, neste caso concreto, e garante esse direito para que os responsáveis pela criança não sejam penalizados por colocar a vida dessa criança numa condição de vulnerabilidade quando deveriam entrar num calendário de vacinação obrigatória e não vão fazer por um motivo justificado. É exatamente isso. Este caso estará fora do precedente se o Supremo Tribunal Federal determinar como obrigatória a vacinação. Doutora Messes, essa questão do movimento antivacina não é uma novidade, né? Parece que é uma coisa de agora, parece que é só de 2016 para cá, depois dessa questão aí do sarampo, mas o fato é que o movimento anti-vacina, né, esses movimentos já existem desde o século XVIII. Há relatos, inclusive, de que quando a vacina da varíola começou a ser aplicada em massa, houve também reações do tipo. Acontece que hoje as informações elas se disseminam de forma muito rápida e com menos controle, né, em virtude aí, especialmente das redes sociais. A Organização Mundial de Saúde ela criou, inclusive, um grupo para estudar estratégias, né, para identificar o que está influenciando o aumento desses movimentos anti-vacina atualmente. E dentro das influências que foram encontradas e que devem ser, né,
estudadas aí para se melhorar esse quadro, ao chamado 3Cs, que fala de credibilidade, complacência e conveniência. Credibilidade diz respeito à eficácia das vacinas e, veja só, credibilidade inclusive quanto aos profissionais de saúde. A complacência fala do baixo risco, uma percepção de que haveria um baixo risco de pegar doenças. E a conveniência diz respeito à disponibilidade e acesso às vacinas. Eu gostaria que a senhora comentasse, né, começando aí pela questão da credibilidade. É possível a gente questionar em redes sociais a credibilidade da eficácia de vacinas que já existem há tantos anos e, principalmente, né, a confiabilidade nos profissionais de saúde? Marcelo, nós estamos vivendo tempos bem difíceis, porque Sem dúvida. Com as redes sociais, todo mundo se dá o direito de falar tudo, de todas as formas, para um público que não tem muita preocupação de buscar a verdade. E buscar a verdade nesse sentido não é transformar alguém em doutor, não, é simplesmente ver se tem lógica, se procede aquela argumentação, aquele encaminhamento. Então, na questão da credibilidade, hoje, com o avanço tecnológico, principalmente com a questão de modificação das indústrias farmacêuticas, nós temos fármacos, todo medicamento que aparece no mundo é um medicamento testado de todas as formas e ele é testado em relação à eficácia, em relação à segurança e em relação à efetividade. E com a vacina, isto não é diferente. Uma vacina, para ser colocada no mercado, ela vai passar pelos mesmíssimos procedimentos que passaria um fármaco no seu desenvolvimento até chegar nessa fase final. E não fosse suficiente isso, só existe a possibilidade de ser concedido um registro para este medicamento quando todas essas publicações científicas forem validadas pelo organismo institucional. Então, por exemplo, se for nos Estados Unidos, pela FDA, se é aqui dentro do Brasil, pela Anvisa. Então, são instituições sérias, bastante comprometidas com a segurança de cada droga, e isto não vai para o mercado se não tiver a comprovação de que ele é seguro. Nós vimos há pouquíssimo tempo a vacina inglesa ser retirada do programa agora de testes, porque ela apresentou um efeito colateral ou adverso sério, que foi até uma questão neurológica. Então, enquanto não resolvido aquilo, ela não pôde ser novamente admitida no programa dessa testagem em massa para se ter a questão da eficácia comprovada. Então, é o problema das redes sociais. Vai me dizer, pode isso? Poder não pode, assim como também não pode matar, mas as pessoas matam, ficam sujeitas a esta responsabilidade pelos seus atos. O que eu acho que nós devemos ter são mecanismos efetivos de controle da publicação daquilo que se veicula por meio das redes sociais. Se de um lado há a liberdade de expressão, essa liberdade tem que encontrar o freio na responsabilidade da atitude daquela pessoa. Então, não é possível que se propague, principalmente no Brasil, que uma população carente de leitura e de estudo acredita em tudo que passa a ser postado nas redes sociais. Então, não é possível. E, em relação à complacência e o desdobramento disso, principalmente do baixo contágio, eu acho que quando um movimento antivacina entra em campo, ele entra para destruir toda e qualquer possibilidade da população acreditar que aquela vacina pode produzir um bem maior do que se a pessoa não tomasse. Em direito médico, em bioética, nós temos alguns princípios que são observados pela indústria farmacêutica. Um princípio da beneficência e um princípio da não maleficência. Então, um medicamento não pode fazer mal. Se ele fizer mal, ou ele não entra, ou ele é retirado do mercado. Acho que nós precisamos ter um controle daquilo que se publica. E quando as pessoas começarem a responder pela publicação irresponsável que fazem, talvez a gente consiga pôr um freio nessa desinformação que é veiculada. Mais uma vez aí a Constituição, que garante o direito à liberdade, mas também
né, a legislação deve responsabilizar aquelas pessoas que, de forma irresponsável, de forma inadvertida, fazem publicações aí e espalham desinformação. Né? A gente tem falado bastante sobre isso aqui também no Cidadania, sugerindo sempre que as pessoas reflitam antes de republicar uma mensagem, procurem saber as fontes, antes de espalhar uma notícia, principalmente quando ela pode causar alarde, quando ela pode causar medo e divergências aí na sociedade. Doutora Merces, eu quero agradecer a senhora pela entrevista, o nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado pelo seu tempo e pelas informações transmitidas aqui. Eu que agradeço, Marcelo, é um prazer falar aqui com vocês, ainda mais sobre um assunto tão relevante. E parabenizar vocês também, da mídia, da imprensa e tudo, pelo trabalho que vocês fazem. É com a ajuda de vocês que a sociedade pode melhorar. Contem com a gente está aqui para isso mesmo, produzir informação pública de qualidade. É verdade. Eu quero agradecer também aos nossos espectadores e às nossas espectadoras da TV, da internet, internautas também, pela participação e por assistirem aí mais uma edição do Cidadania. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe todos os programas da TV Senado. Obrigado pela participação e até o próximo Cidadania.